Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para juntinhos estudarmos um texto da irmã Enília Mabraide, chamado Superação. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece diariamente para nós meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando a gente lê o Manancial, além de nos engajarmos com a missão de Deus, além de termos o crescimento da nossa vida espiritual, nós também somos inspirados, exortados e edificados. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Enília Mabraide, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, para isso, vamos pedir que o Senhor nos oriente para que possamos entender a mensagem de hoje, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, que nós possamos aprender com Davi a superar as coisas que acontecem na nossa vida, os nossos desafios. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra. É o que pedimos. Em Teu nome. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em 2 Samuel 16, nós vamos ler o versículo do 1 até o 14. E diz assim, vai falar de Ziba e Simei, os inimigos de Davi, do rei Davi, o nosso irmão Davi. Bom, havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte, quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com um par de jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba, que desejas ao trazer todos esses presentes? Ao que Ziba prontamente replicou, os jumentos servirão de montaria à família real. O pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, e o vinho para reanimar os que ficarem exaustos durante a jornada no deserto. Então questionou o rei, mas onde se encontra Mefibosete, neto do seu senhor? Retrucou Ziba, ficou em Jerusalém, porque disse, hoje a casa de Israel me retribuirá o reino de meu avô. Diante dessa declaração, o rei afirmou a Ziba, eis que tudo que pertencia a Mefibosete agora te pertence. E Ziba declarou, eu me prostro diante de ti com toda humildade. Posso eu encontrar graça aos seus olhos, senhor meu rei? Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade determinando maldições contra ele. Em sua fúria, atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei Davi. E por isso, todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda, a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava Davi com essas palavras, vai-te fora daqui, assassino, bandido, que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino às mãos do teu filho Absalão, e portanto estás arruinado. Entregue a tua própria crueldade, porquanto és sanguinário. Então Absai, filho de Zeruia, propôs ao rei, ora, por que razão este cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça. Contudo o rei respondeu, ó filhos de Zeruia, este não é um assunto que possais resolver para mim. Ele está me amaldiçoando porque Yahvé lhe mandou. Amaldiçoa a Davi. Sendo assim, quem poderá questionar esse pobre homem sobre seus motivos? Declarou então Davi a Abissai e a todos os seus anciãos e conselheiros. Até meu próprio filho, carne da minha carne, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita. Deixem-no, pois, em paz, que siga me amaldiçoando, porquanto foi Yahvé que ordenou que assim se fizesse. Espero que Yahvé venha considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados continuaram o seu caminho.
Simei, todavia, seguia pela encosta do monte no lado oposto, esbravejando maldições e atirando pedras à terra contra Davi e a sua tropa. O rei e todo o povo que o seguia chegaram extenuados à sua parada e lá procuraram descansar e recompor as forças. Bom, então o nosso texto de hoje chama-se Superação. Os versículos escolhidos pela irmã Enílima foram os 5 e os 6, que diz: Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Bom, então, aqui vai falar de uma situação onde o irmão Davi, o rei Davi, ele perdeu a linha, né, como a gente diz assim, ele perdeu a estrutura emocional, ele perdeu aquela sustentação psíquica que ele tinha, ele perdeu a sustentação dos amigos, do exército, da família. Também nessa oportunidade ele perdeu a sua coroa e levou no coração a ingratidão de um povo pelo qual ele lutara e o qual ele tinha unificado, né? Então agora a gente vai olhar para a vida de Davi. O irmão Davi era um homem segundo o coração de Deus. E assim, ele tinha muitas qualidades, né? E Deus o amava. Mas ele passou por esse momento de sofrimento, de dor, de depressão. E, né, segundo a palavra de Deus, ele teria que superar isso, né? Existem muitas causas, mas a solução é uma só, né? A Bíblia ensina a gente que o remédio para qualquer tipo de sofrimento emocional, afetivo, psíquico, comportamental, físico, qualquer tipo de sofrimento, o remédio está em Deus, no nosso Deus, né? Não tem presença que melhor que a presença do Senhor. Não há nada que seja tão pleno como a alegria do Senhor. Então, quando o rei Davi, o irmão Davi, perdeu toda a base que ele tinha de sustentação emocional, ele entrou em depressão e ele se isolou. Ele achou que não conseguiria vencer aquele desafio, né? E aí, o que ele fez? Estava depressivo, não queria a companhia de ninguém. Ele foi para a caverna de Adulão. E ali ele não tinha ajuda de ninguém, mas ele contava com o Senhor. E aí ele escreveu o Salmo 142, que eu vou ler para os irmãos, que diz assim, vai falar da experiência dele, né, na caverna. Ele fala assim: clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento as minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar, ninguém se importa o que acontece comigo, então clamo a ti, Senhor. E digo, tu és meu refúgio, és tudo que desejo na vida. Ouve o meu clamor, pois eu estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão para que te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Então, nesse salmo, Davi mostra que ele se prostrou aos pés do Senhor e buscou o Senhor em oração. O Senhor ouviu o clamor de Davi e foi em socorro a ele, né? E mandou a sua família para junto dele. E aqui eu quero fazer um parêntese. Eu conheço muitas pessoas que estão sofrendo. Em especial, eu tenho uma amiga muito querida que recebeu um diagnóstico muito ruim. E eu quero, nesse momento, dizer para ela, confia no Senhor. Você que está me ouvindo, que está passando por um desafio muito grande, confia no Senhor. Só Ele pode fazer com que nós possamos superar qualquer tipo de sofrimento. Então, minha amiga, você é minha amiga querida, que eu amo, e que está dizendo, olha, eu não quero julgamento, eu não quero ouvir nada que venha me
aumentar esse estado depressivo. Então eu tô dizendo para você, Deus é bom o tempo todo. Confia no Senhor, viu, amiga? Confia. Eu tenho certeza que Ele vai estar com você em qualquer desafio que você venha enfrentar. Bom, então voltando, irmãos, quando o rei Davi foi fugir de Absalão e ele foi para essa caverna de Adulão, onde ele fez essa oração que a gente acabou de ler, que é o Salmo 142, ele assim, não estava feliz com as circunstâncias que haviam, né? Mas ele reagiu de forma positiva diante das circunstâncias, porque ele sabia em quem confiar. Ele tinha certeza que Deus estava no controle da situação, como Deus está no controle de todas as situações, todas, entendeu? Então, vivenciar aquela situação que ele estava vivenciando, porque para aqueles que não têm muita afinidade, não lê diariamente a Bíblia, não conhece, Absalão era filho de Davi, estava querendo tomar o reino dele e ficar no lugar dele, e Davi era pai, né? Ele amava o seu filho, estava sendo perseguido por ele. Então, viver aquela situação não estava nada fácil. Mas era propósito do Senhor que Davi passasse por aquela situação. E o Senhor acabou, por fim, providenciando o restabelecimento da saúde de Davi e da vida de Davi. Então, meu irmão, minha irmã, especialmente você, minha amiga, que recebeu esse diagnóstico tão triste, não perca a fé, não perca a esperança em Deus. Corre para Ele, o único habilitado a fornecer resposta definitiva ao seu sofrimento. Porque somente o Senhor é capaz de tocar profundamente a tua alma. Então, assim, eu acho que você pode correr para muitos lugares, fazer muitas tentativas para resolver isso, para superar os seus desafios. Mas só há um que poderá resolver a sua vida. É Deus, né? Em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, nós temos o consolo que necessitamos e a superação para aquilo que precisamos vencer. Então, se você ainda não falou para Jesus, olha, Jesus, eu creio no seu sacrifício, eu creio que tu morresse na cruz por mim, entrego a minha vida nas tuas mãos, faz isso agora, faz isso rápido, tá bom? E para nós que já cremos, que confiamos única e exclusivamente em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, para nós fica o desejo de que possamos confiar todas as nossas dificuldades e desafios no Senhor e compartilhar essa verdade tão maravilhosa que é: Ele nos ajuda a superar todas as coisas. Bem, agora o nosso manancial termina assim: em Deus superamos momentos adversos de sofrimento e de tribulação, pois somente Ele é habilitado para superar o impossível. Eu creio nisso, e você? Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que em Deus nós podemos superar qualquer dificuldade, para nós o abraço é super, mega fácil de dar. E a gente deve fazer isso. Quero também deixar o nosso versículo do dia, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema. Não teme não. Não tema, amiga. Não teme, irmão. Não tema, irmã. Porque Deus já está lá.